Dada a grande quantidade de informações relativas à TV digital, o programa Marketing e Comunicação convida para um novo programa Gustavo Gindre, especialista no assunto. Gustavo, vamos falar um pouco dos benefícios que a TV digital proporciona ao cidadão, ao telespectador, mesmo porque o IBGE, há um tempo atrás, nos mostrou que o brasileiro tem mais televisão do que geladeira. Uma coisa, no mínimo, curiosa. De que maneira e que vantagens essa TV digital traz ao brasileiro? Pois é, nós estamos numa virada, eu acho, fundamental, justamente pela presença que a TV tem nas sociedades contemporâneas. A gente está falando de um mecanismo de comunicação que tem um impacto social, cultural, brutal, econômico e político. Até a política, cada vez mais, passa pela mediação. As pessoas dizem, a campanha não começou porque não começou na televisão. Quer dizer, a campanha só começa quando... O horário político. Pois é, quando pinta no horário político. Então, a gente está falando de um meio de comunicação que tem um impacto enorme, né, nas sociedades contemporâneas e que está passando por transformações. Eu diria que, basicamente, a gente tem duas enormes potencialidades na TV digital. E aí, quando eu falo potencialidade, até no sentido que o filósofo Aristóteles costumava usar como potência, quer dizer, potência é algo que pode vir, né? Uma semente tem em potência a possibilidade de ser uma árvore. Se você regar, se você tratar e tudo, ela vai se tornar uma árvore. Uma criança tem em potência a possibilidade de ser um adulto. Agora, nada garante que ela vai ser um adulto, porque se você não der as condições para isso, ela morre antes. Então, quando a gente está falando da potencialidade da TV digital, significa que ela pode ser mais democrática, inclusiva e tudo, mas isso não está garantido. A gente vai ter que semear, adubar esse solo, garantir que ele tenha as condições para isso. Se a gente tiver uma política firme, definida para isso, se a gente tiver uma legislação, enfim, se a gente conseguir cuidar dessa situação, ter esse solo adubado, a TV digital tem duas potencialidades enormes. Primeiro, é a possibilidade da multiplicação do número de canais. Quer dizer, você pega o espaço onde hoje você transmite um único canal de televisão e você coloca ali 4, 5 programações. E essas 4, 5 programações não necessariamente precisam estar com a mesma emissora. Você pode colocar emissoras diferentes dentro desse mesmo espaço. Então você abre a possibilidade para multiplicar o número de canais de televisão. Outra vantagem é que na digital você não precisa ter o que a gente chama do espaço de guarda entre um canal e outro para não ter interferência. Então você pode ter canal 7, 8, 9, 10, 11, hoje você precisa pular por causa da interferência. Isso acaba na TV digital. Uma TV digital provavelmente irá do chamado UHF alto, do VHF alto, desculpa, que começa no canal 7, até o final do UHF, que é o canal 69, você tem de canal 7 a 69 para ser ocupado. Podendo pegar cada canal desse, segmentar e botar mais programações ali. Então, no limite, você tem a possibilidade de ter centenas, ou pelo menos mais de uma centena, de novos canais de televisão no Brasil. O que abre a possibilidade para que você tenha outros operadores privados, tenha novas emissoras privadas, até dinamizando o mercado local e tudo, que você tenha novas emissoras universitárias, que você tenha a TV Câmara, a TV Senado, a Assembleia Legislativa da Câmara de Vereadores chegando à TV aberta, que você tenha TVs universitárias, comunitárias de baixa potência, de grande potência, enfim, abre-se um universo enorme, um leque variadíssimo de possibilidades de novos canais de televisão. Agora, para isso, é preciso também ter um outro lado. Porque eu disse que tem a potência, não está garantido. Uma das coisas que eu acho que vai adubar esse solo para garantir a existência de um maior número de canais é você estimular a produção. Não adianta só você garantir o espaço. Fomentar isso. Exatamente. Você tem que fazer com que você tenha condições de que haja mais produção. Hoje, efetivamente, um dos gargalos da produção é a distribuição. Você não conseguir... Você produz, esse conteúdo não chega a ninguém porque você não tem canais. Então, abrindo esses canais, você já garante, em parte, você retira aí um dos grandes problemas. Essa represa. Essa represa, e aí o conteúdo flui melhor. Agora, é preciso também criar formas de financiamento desse conteúdo. E aí é preciso, por exemplo, democratizar as verbas publicitárias estatais, que hoje acabam sendo canalizadas para as grandes emissoras. Mas você acha isso possível? É execuível, ou isso é uma retórica? Olha, se a gente pensar, por exemplo, na realidade europeia, eu não estou falando, porque onde se diz isso, o pessoal diz, mas isso é revolucionário, isso é transformador, tudo. Olha, pegar a realidade europeia, é isso que acontece, né? Por exemplo, até nos Estados Unidos,
As TVs têm um limite de produção própria. Elas não podem produzir toda a sua grade. Elas têm que ir ao mercado comprar de terceiros. Produtoras independentes. Exatamente. As pessoas que têm TV paga, que estão acostumadas a ver, no final das séries, tudo a logo a marca da produtora lá, créditos, né? Entrando lá. Então, aquilo é feito por produtoras independentes. Você tem que ir ao mercado comprar. Então, não estamos propondo algo assim não é algo stalinista da União Soviética, estamos propondo algo capitalista que já existe, enfim, em países desenvolvidos. Você pode pulverizar esse mercado. O sujeito sabe que ele pode ir para uma faculdade fazer cinema, porque ele vai arrumar emprego depois. Isso não é uma aventura louca da cabeça dele, porque ele vai trabalhar numa produtora, ele vai ter um mercado para ele, não vai viver na insegurança de um profissional como vive no Brasil, que não sabe, o mercado é meio sazonal, porque lá você tem garantida, a emissora é obrigada a comprar. Então, eu acho possível isso não é coisa de outro mundo. Agora, a questão vai haver vontade política para fazer isso? Para você permitir o surgimento desses novos canais, você criar, como tem a França, como tem a Espanha, fundos públicos que financiam a produção. TVs públicas, fundos públicos, fundos geridos publicamente, quer dizer, a sociedade participa, você cria regras. Então, por exemplo, na França você tem X% do fundo é usado para financiar diretores que vão filmar seu primeiro filme. X% para diretores já consagrados. Mas você acha isso viável no Brasil? Veja, num país em que os concessionários dessas redes de rádio e TV são, via de regras, ou direto ou indiretamente, existem relações com o poder executivo ou legislativo. Você vê realmente essa possibilidade de democratizar esses espaços para um cidadão abnegado e com interesse em levar o telespectador numa produção de qualidade, com conteúdo? Olha, concordo contigo, é extremamente difícil, dado a conformação, para você pensar que o Congresso Nacional é quase todo formado por donos de rádio, direta ou indiretamente. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, que é a comissão que discute os projetos de comunicação, essa mais ainda. Quase todo mundo que está lá dentro é dono de rádio e TV. E aí, inclusive, fere o Código de Ética do Congresso, que diz que o parlamentar não pode votar em algo que diga respeito ao próprio interesse do parlamentar. E isso ocorre o tempo inteiro. É difícil. Agora, por outro lado, o governo Lula está numa situação sui generis. Quer dizer, dificilmente o Lula não será eleito. Ele tem uma vantagem nas eleições, aí não estou nem entrando em juízo de valor, se é melhor, se é pior, constatando essa vantagem significa que os radiodifusores não vão querer bater nele nesse momento. A Globo tem um histórico de ser situação. Muda a situação, mas ela continua sendo situação. Então, esse era um momento que ele poderia aproveitar para entabular uma negociação como essa. Enfim, dinamizar um pouco esse mercado. Porque a gente tem uma das maiores concentrações dos meios de comunicação do planeta. Algo que nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, na Europa, países ditos desenvolvidos, seria impensável. No Brasil é corriqueiro. E ninguém fala nada. Pois é, a sociedade tem começado a gritar, mas eu acho que ainda é um grito muito tímido ainda. O caso de situações em que presidentes do Tribunal de Contas são donos de veículos de comunicação. Pois é. E aí eu pergunto para você, onde é que vai a verba publicitária de um governo? Pois é, exatamente, esse é um problema. Então, para gerar esse maior número de canais, a gente tem a possibilidade técnica agora. A TV digital nos fornece a possibilidade de aumentar consideravelmente o número de canais. Agora é preciso ter a vontade política para que você gere verba para esses canais, porque não adianta também você dar o espaço se você não gera a condição. É preciso democratizar a verba de publicidade estatal. Hoje você concentra a verba quase toda nas principais emissoras. É preciso pulverizar isso, é preciso criar fundos públicos, enfim, é preciso criar alguns mecanismos. Esse caminho não é, digamos assim, não é algo obscuro que a gente esteja tateando, isso já está mais ou menos consagrado, a gente já tem experiências no mundo que deram certo nesse sentido. Então, era estudar essas experiências, ver o que se adequa à realidade brasileira, o que se adapta e implementar. O que falta realmente não é... Agora não falta mais exemplos, não falta mais tecnologia. A tecnologia da TV digital nos favorece a multiplicação do número de canais, a geração de canais públicos, locais, nacionais, a criação de canais de sindicatos, de associações de moradores, de ONGs, do que quer que se queira imaginar. Então a gente tem o recurso técnico, tem o caminho das pedras, o que falta é vontade política. Vontade política. E aí, quando você fala disso, eu lembro de ter lido recentemente de que o governo gastou, e acredito que o número não seja esse, mas o número publicado, 1 bilhão e 400 milhões de reais em publicidade. Pois é. Dividir esse bolo com um monte de gente não vai ser muito interessante. Pois é, imagina vocês aqui participando desses recursos que já fazem, imagino que poderia vir a ser feito, as TVs universitárias do Brasil inteiro, que poderiam vir a fazer com uma parte desses recursos.
Já que nós estamos falando de número, Gindri, nos diga qual seria a economia do Brasil, ou o quanto ela deveria desembolsar, tendo que pagar royalties para esse sistema importado, qual seria a economia, ou não, né, que despesa ela teria nessas relações com esses sistemas estrangeiros? Olha, calcula-se aí que a TV digital vai movimentar nos próximos anos, porque isso vai ter um período de transição, né? Isso não vai ser desliga o analógico e liga o digital. Você vai ter um período de coabitação entre analógico e digital, onde as pessoas vão migrando aos poucos. Calcula-se aí em torno de 10 anos, até você desligar definitivamente a TV analógica no Brasil. Você tem alguns cálculos que falam em torno de 50 bilhões. 50 bilhões de reais. Em tudo aí, né? Envolvido desde a TV do cidadão lá e tudo. Se você for, eu não sei te dizer exatamente em royalties, mas uma parte considerável desses recursos são royalties. Você pega, outro dia eu estava lendo, por exemplo, um estudo sobre a indústria farmacêutica, que se aplica, em certo sentido, a isso. Mais de 50% do que se paga num remédio numa farmácia hoje é royalty. Royalty e propaganda, e menos o desenvolvimento do produto em si. Então, mesmo que seja menos do que isso na área da TV digital, uma parte considerável desses recursos será proveniente de royalty de propriedade intelectual. Cada vez mais aí é que está o filé mignon das tecnologias que são desenvolvidas. Então, o Brasil economizaria alguns bilhões de reais. Então, talvez na casa aí dos 10 bilhões, 8 bilhões de reais, que nós estaríamos economizando caso adotemos soluções nacionais. Caseiras. Exatamente. Ok. Gustavo, vamos fazer um rápido intervalo. O programa Marketing e Comunicação volta a seguir. Até já. Com a sua doação, colocamos elevador para o acesso de deficientes físicos ao hospital. A sua doação ajudou a reformar a clínica médica feminina, o que proporcionou um atendimento de qualidade para 6.000 mulheres por ano. Ajudou a comprar equipamentos e melhorar o atendimento de 1.500 pessoas por ano no banco de olhos. Pagou o conserto do aquecedor de água da maternidade. Comprou máquinas novas para confeccionar roupas para os pacientes. Instalou equipamentos de mamografia e, com isto, duplicou o atendimento no setor. Com a sua doação, compramos equipamentos para o Centro da Visão. Com isto, dobramos o número de operações de cataratas. Foi a sua doação através da conta de luz que nos permitiu realizar tudo isto. Muito obrigado. Com doações a partir de R$ 2,00, o HC conta com você. O programa Marketing e Comunicação está conversando hoje com o Gustavo Gindri, da ONG Intervozes. Gustavo, quando se fala em TV digital, se fala muito de interatividade. Que interatividade, que benefícios a TV digital proporcionará ao telespectador? Pois é, a TV digital ela pode ser uma mídia interativa. Significa que agora você não só recebe conteúdo, como você pode devolver esse conteúdo, interagir com isso, chamado, o que a gente chama do canal de retorno. A mensagem vem, hoje você tem, o conteúdo apenas vem. Então a única interatividade com a TV é mudar de canal ou não, de ligar, enfim. A partir de agora você pode interagir com esse conteúdo. Você pode interagir desde localmente, quer dizer, o conteúdo chega, fica na sua TV ou na sua caixinha, igual a caixinha da TV paga, e você escolhe A ou escolhe B. Na verdade, você pensa que está interagindo, mas o conteúdo já está todo ali, você está só escolhendo entre coisas que já estão pré-definidas. Agora, você pode, na medida que você tem um canal de retorno, fazer uma interação muito maior. Algo que eu costumo dizer que a TV digital, nesse caso, com o canal de retorno, ela começaria um namoro com a internet. Ela não será a internet, mas ela vai começar a assumir características típicas da internet, porque essa TV vai passar a receber e transmitir dados, né? Para isso, a primeira condição fundamental é, primeiro, garantir que todas essas caixinhas terão acesso à banda larga de internet. Porque o planejamento do governo, que está nos estudos do governo, é que só as caixinhas mais caras terão esse tipo de recurso.
o que você gera, inclusive, um paradoxo, porque você oferece para quem já tem banda larga em casa a possibilidade de ter banda larga na televisão, mas esse não precisa, porque esse cara já tem computador e banda larga. E aquele que mais precisaria disso, você não oferece para ele. O excluído. Porque você vai deixar que o mercado regule. Se o mercado regular, obviamente, ele vai fazer set-top box, essas caixinhas baratinha, mais ou menos, aí a carona. E só vai ter na cara esse tipo de recurso. Então é preciso subsidiar, não sei, criar algum mecanismo para que a população de baixa renda tenha acesso a isso. Segunda coisa, é preciso garantir que haja algum tipo de mecanismo de acesso à internet. Hoje, apenas 6% da população brasileira tem nas suas casas acesso banda larga à internet. A penetração de internet banda larga é muito baixa. Até se a gente comparar com países no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, a penetração brasileira é baixa. Então, é preciso garantir mecanismos para isso. Hoje a gente tem uma facilidade, que eu acho que é algo que nos permite sonhar com isso, que é o surgimento de tecnologias de acesso à internet por banda larga, sem fio, de longa distância. Por exemplo, o IMAX, que é uma tecnologia que está sendo introduzida e tudo, que nos permitiria, estudos do próprio governo dão dados na ordem de 400 milhões de reais que se gastaria para você criar essa rede sem fio no país inteiro. Só isso? Porque, por exemplo, o IMAX ele te permite ter um alcance de, se você estiver vendo a antena, até 50 quilômetros de distância da torre. Se você não tiver algo no meio, alguma coisa, sem visada, como os técnicos dizem, você tem até 8 quilômetros de alcance. Portanto, poucas antenas dão conta de uma cidade como Curitiba. Isso é uma questão, inclusive, de saúde, porque a irradiação disso... Exatamente. Então, você tem essa possibilidade, aí você diz 400, vou botar 400 milhões, mas que seja mais. Até porque esse é da instalação, depois você tem a da manutenção. Redes sem fio tem a manutenção mais baixa, mas mesmo assim você tem manutenção. Agora, acontece que todos nós pagamos na nossa conta telefônica, mensalmente, 1% da conta para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O FUST. O FUST. Esse fundo tem hoje cerca de 5 bilhões em caixa. Portanto, nós já temos mais de 10 vezes o necessário num fundo para isso. Ninguém está propondo tirar dinheiro da saúde, da educação, fazer imposto do cheque, nada. É um dinheiro que já está lá, já está reservado para isso, que até hoje não foi usado. Então, pegar esse dinheiro e criar uma rede de banda larga nacional capaz de dotar o país inteiro, ou pelo menos boa parte do país, de acesso à internet de banda larga. Garantido esses dois pré-requisitos, quer dizer, o sujeito tem acesso à caixinha com conexão à banda larga e acesso à banda larga, aí você pode começar uma revolução na televisão. Porque a televisão começa a ter acesso a determinados serviços que até então não eram da televisão, não eram típicos de televisão e que estavam reservados apenas a essa minoria que tem acesso à internet. Serviços, por exemplo, como e-mail. A UNB gerou um software que torna essas caixinhas de televisão um cliente de e-mail. Significa que as pessoas podem mandar e receber e-mail na sua televisão. Você pode até dizer assim, mas a televisão não é o melhor mecanismo, a televisão tem um problema de ser um meio, ela, em geral nas casas ela está localizada em lugares públicos e o computador é mais... Uma coisa privada. Mais privado. É verdade, tem limites. Mas se você trabalhar com a possibilidade de levar isso para a casa das pessoas, mesmo com esses limites, é um salto tecnológico. Eu garanto que a parte da população brasileira que não tem acesso ao computador, se de repente puder ter acesso a um e-mail na televisão, vai preferir, é melhor do que nada. É um salto enorme. E quando você falou de termos, na verdade, algo, acredito, a última vez que eu vi, 13% da população com acesso à internet, 13%, 14%. No trabalho sobe um pouco mais, mas também o acesso no trabalho é sempre meio condicionado, o sujeito não pode usar da forma como ele pretende e tudo. Agora, você pega a televisão está em quase 95% dos lares brasileiros. Então, você salta da base instalada de computadores e internet para uma base muito maior. É um processo de inclusão digital brutal. Isso é um case mundial. Exatamente. Isso seria uma referência. E aí dá para dizer assim, por exemplo, o padrão japonês não tem uma interface tão interativa quanto a interface, por exemplo, brasileira. Mas por que os japoneses não pensaram nisso? Pensaram nisso porque não é uma demanda para eles. Os problemas deles já estão resolvidos. Eles passaram por outro caminho. Assim. Você não vai vender uma TV para um japonês dizendo o seguinte, compre uma TV que é interativa. Ele vai dizer, mas... Para quê? Pois é. Não preciso disso. Aí para ele você diz, compra uma TV que é altíssima definição. Isso para ele interessa. Para o consumidor japonês interessa. Uma TV interativa não precisa. Você pega, por exemplo, a Coreia, que é a detentora lá da propriedade intelectual do núcleo central do padrão norte-americano.
A Coreia tem 90% de banda larga. 90%. Porque é um país pequenininho, porque intensivo em tecnologia e tudo. Obviamente, você chegar na Coreia e dizer, temos uma TV interativa, você diz, muito obrigado. Você já tem. Então, a TV brasileira ela precisa ser mais interativa porque ela responde a uma demanda brasileira. Você pode, por exemplo, ter serviços de banco, que hoje estão restritos a quem tem internet. Você pode ter serviços de governo eletrônico. Aí, tanto acesso a serviços de governo eletrônico, tipo, sei lá, o boletim do seu filho, o seu prontuário médico, pagar o IPVA, o IPTU, ter acesso a informações importantes. Um agricultor que vai ter acesso a informações, por exemplo, de clima, da financiamento da próxima safra e tudo. Até projetos de decisão, quer dizer, as pessoas, você tem uma consulta pública que a pessoa pode se manifestar através da sua televisão, dar a sua opinião, ao invés de usar para Big Brother, para você decide, vamos usar para discussões. A Câmara dos Deputados está debatendo um determinado projeto e ela quer saber a opinião das pessoas e deixa lá um espaço onde as pessoas podem participar. Eu estava discutindo com o pessoal da Fiocruz no Rio de Janeiro a possibilidade de serviços de diagnóstico à distância e tudo através do uso da TV digital. Você tem projetos de educação à distância que aí você deixaria de ser educação para todos da mesma forma, mas educação individualizada. Você gera um conteúdo que é interativo, cada um vai responder a partir do seu desenvolvimento, do seu próprio amadurecimento. Você tem uma série de serviços que respondem a uma demanda brasileira, uma demanda de um país que não universalizou a educação, não universalizou a saúde pública, que nem todo mundo tem acesso à internet. Esses não são serviços pensados para a realidade europeia, para a realidade norte-americana, sul-coreana ou japonesa. São desafios brasileiros. Gustavo, tenho 3 perguntas para te fazer ainda, nosso tempo, o tempo que nos resta. Primeiro, por que a banda larga no Brasil é tão cara, assim como é uma assinatura de uma TV a cabo? Pois bom, a TV a cabo eu acho que é um case de insucesso, é um negócio impressionante, como eles conseguiram dar um tiro no pé. Eles bolaram um modelo de negócio que não deu certo. Mas continuam atirando. Continuam, não, são insistentes, são persistentes. Por isso que eu digo que a TV paga no Brasil tem que ser assim, ajude os empresários da TV paga, apesar dos empresários. Porque eles, enfim, eles conseguiram fazer um modelo que deu errado. Nós temos 8% de penetração de TV paga no Brasil. Isso é horrível. Isso é baixíssimo, né? Você tem uma ideia, Berlim já desligou a transmissão de TV analógica, não tem mais transmissão, só tem TV digital, porque apenas 5% da população recebia TV por ar livre. 95% da população de Berlim vinha por ou cabo, ou satélite, ou o que é que seja. No Brasil é 92%. Então, nós temos um caso de insucesso total, é um negócio que deu errado, precisava passar a régua, zerar e fazer outra coisa. Pois é. No caso da banda larga, eu acho que também é um modelo que, isso inclusive tem que ser uma experiência a ser analisada nessa discussão do canal de retorno. Acho que está claro que o canal de retorno não pode passar pela manutenção das operadoras de telecom. Porque se for um negócio do tipo, olha, vai ter canal de retorno na TV digital, mas você vai ter que pagar mensalmente uma taxa para uma operadora, para um sistema de DSL, tipo como a Telemar tem, Brasil Telecom tem, essas empresas têm, aí você está condenando a TV, vai ser para essa meia dúzia que já tem acesso e tudo, porque o modelo de negócio das operadoras de telecom é um modelo excludente. E, enfim, eu acho que a gente tem que criar um outro modelo público que passe por exemplo, rede sem fio e tudo, e que você pode até no futuro pensar em financiamento disso, mas um preço muito mais acessível. Para encerrar, nosso tempo já está estourado. Gente, mas nos diga uma única coisa. Você vê a possibilidade desse processo, com essas negociações com o Japão, do sistema japonês, ser ainda bloqueado? E o que a sociedade precisaria fazer para tentar demover o governo federal dessa intenção? 3 coisas. Primeiro, precisamos gritar alto nesse momento. Gritar alto e deixar claro a nossa insatisfação por todas essas questões que a gente discutiu aqui ao longo dos 2 programas. Precisa ficar claro. Segundo, nós precisamos sinalizar ao governo o seguinte, mesmo que ele tome uma decisão, essa decisão provavelmente será ilegal, porque vai ferir o próprio decreto que o governo editou. E a sociedade já está preparada para ir à Justiça, para ir ao Ministério Público, para ir ao Supremo Tribunal. Essa briga não vai acabar no decreto. É preciso que as pessoas tenham claro o seguinte, saiu o decreto, a imprensa disse, olha, muito bem, vá para casa, espere a televisão das Casas Bahia. Isso não está liquidado. A gente vai fazer essa briga no Congresso e na Justiça. Então, está longe de acabar. E só por último, eu queria deixar um endereço na internet para as pessoas que quiserem continuar esse debate, acessar esse debate, é o site do Intervozes, é www.intervozes.org.br. Lá elas vão ver um link digital, é só clicar ali,
todos os documentos, inclusive os documentos do governo, inclusive os documentos que o governo não divulgou, os estudos, as nossas propostas, tudo, ela vai encontrar no site. Tá certo. Gustavo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui nesses 2 programas conosco. Eu agradeço. Esclareceu o telespectador, né, que muito pouco chega de verdadeiro a Sim, infelizmente. Um programa como esse cumpre um papel fundamental. Então, muito obrigado. Estando em Curitiba, a TV está de braços abertos para conversarmos mais. Eu que agradeço. Obrigado. O programa Marketing e Comunicação fica aqui e até a próxima semana. Obrigado.